Louvado seja Deus, eu quero ser objetivo com você nessa manhã. Nós vamos falar sobre um assunto que é um assunto, eu acredito, de extrema importância. Muitos de nós cometemos alguns equívocos na vida, porque nós não sabemos lidar com questões das quais Deus nos coloca nas mãos. Eu quero falar com você no dia de hoje a respeito de abusos. Não só os abusos que você sofre, mas eu quero me ater de maneira assim mais direta sobre os abusos que você faz uso deles. Às vezes nós abusamos de muitas coisas, queridos. Abusamos de pessoas, abusamos das autoridades que nos foram outorgadas, abusamos das pessoas que amamos, abusamos da paciência dos outros, enfim. Existem muitos abusos que nós cometemos ao longo da vida. E eu tenho me preocupado com isso, porque eu tenho percebido que existem pessoas que ao receber uma posição ou um encargo, elas mudam completamente. É impressionante isso. Pessoas, às vezes, elas dependem de Deus 100% totalmente, por causa do momento em que elas vivem. E depois que Deus muda a realidade e a história dessas pessoas, elas são transformadas para pior, assim, não dá para se contar o quanto. Por quê? Porque uma vez que agora elas não dependem mais totalmente 100% de Deus, e agora elas têm alguns recursos dos quais elas passam a abusar daquilo que foi confiado na mão delas, para que elas pudessem ser bênção e para que elas pudessem ser ainda mais dependentes de Deus. Então eu quero falar um pouquinho sobre essas coisas com você, e que Deus possa nos ajudar de maneira específica. Em específico, queridos, eu quero dizer que os abusos eles acontecem nas nossas vidas porque nós não temos, às vezes, conhecimento. Nos falta conhecimento, nos falta entendimento. Quando eu e você temos alguma coisa que nós não sabemos muito bem ainda como lidar com aquilo, são os dias, semanas, meses, anos que vão nos ensinando. A grande pergunta que eu faço para mim mesmo é como alguns, mesmo depois de anos caminhando diante de uma circunstância, de uma situação, ou recebendo, depois de anos, tendo recebido alguma coisa de Deus, ainda não compreenderam que são abusivos. Essa é a questão. Às vezes nós descemos a lenha, nas autoridades, descemos a lenha no nosso governo, às vezes nós até praguejamos, alguns de nós até pragueja, em relação às questões que nós enfrentamos, mas não percebemos as pequenas brechas que abrimos para esse sistema. E que embora a nossa posição é muito menor do que aqueles que condenamos, mas nós também exercemos autoridade de alguma forma. E toda autoridade sempre vai dar a você o direito de ser uma pessoa abusiva ou não. Você exerce autoridade dentro da sua casa, você exerce autoridade às vezes dentro do seu trabalho, você exerce autoridade nos relacionamentos de amizade e influências que você tem. Sempre tem aquele amiguinho da turma que sobressai, não tem? Sempre tem, queridos. É assim desde a escola, desde o primário. Nós nos reunimos com um grupo de crianças quando pequeninos e nós sempre vemos aqueles que sobressaem. Via de regra, os exercícios da autoridade que nos é dada, eles vão sendo efetivados na nossa conduta desde pequenos, queridos. E eu tenho estado muito preocupado com isso, quero falar um pouquinho sobre isso com vocês, para que a gente possa compreender à luz da palavra algumas coisas. E que nós possamos entender, queridos, que embora Deus deu autoridade a você, Deus deu autoridades a mim, Deus nos colocou às vezes em posições, Deus nos colocou às vezes com condições, Deus segue no controle de tudo. Nós não somos o protagonista da nossa história, quantos sabem disso? Às vezes achamos que somos. Às vezes nós entendemos que somos o protagonista da nossa vida. Nós não somos, queridos. Deus é o protagonista de tudo. A Bíblia nos fala muito a respeito dessas questões e de como as coisas funcionam em Deus. Na semana passada eu falei um pouquinho a respeito de quando o filho pródigo voltou para casa. E nós às vezes sempre colocamos os olhos no filho, e nós não enxergamos as coisas como Deus tem enxergado. E Deus quer abrir os nossos olhos. E essa é uma manhã de abertura de olhos, eu creio, nesse lugar. Sabe, amados, houve um momento na história de Israel que Deus precisou levantar um rei segundo o seu coração.
E quando Deus então decide levantar esse rei segundo o seu coração e a sua vontade, Deus envia um profeta chamado Samuel à casa de um homem chamado Jessé. Quando Jessé então chama os seus filhos, o primeiro filho que se apresenta, o profeta, olhando para a sua estatura e para a sua formosura, disse: não é possível, tem que ser ele. Ele vai ser o rei de Israel. A Bíblia diz que então o profeta ele é repreendido por Deus. Então Deus, em 1 Samuel capítulo 16, verso 7, Deus diz assim para o profeta: olha, deixa eu dizer algo para você, Samuel. Eu não olho as coisas como vocês olham, eu não vejo como vocês veem. Sabe o que acontece comigo? Eu sou do coração, é diferente daquilo que você está percebendo. Então não se atente para a estatura e para a formosura dos filhos de Jessé. Na verdade, o rei de Israel já está no meu coração. E ele tem algumas características que são muito peculiares para mim. Então não atente os teus olhos para aquilo que você está vendo humanamente. E Deus então começa a colocar, queridos, alguns princípios que eles devem ser considerados na posição de como Deus conduz as coisas, muito diferente de mim e de você, dizendo que o protagonista de toda a história na Terra não é a vida de um ser humano ímpar ou outro ser humano. O que Deus está dizendo é como eu vejo, é como eu faço, é como eu estou no controle de tudo. Por isso que ao mesmo tempo, queridos, que eu me abato por questões das quais nós estamos vivenciando, assistindo, né? O Murilo há pouco orava, nós dobramos o nosso joelho orando, intercedendo pela nossa nação, intercedendo pelo nosso estado. Daqui a pouco está tudo fechado de novo. Nós temos nos entristecido com isso, mas ao mesmo tempo meu coração tem esperança. Sabe por que o meu coração tem esperança, queridos? Porque a minha esperança ela não está firmada naquilo que os meus olhos estão vendo. Pessoas a quem amamos estão sendo muitas vezes infectadas, estão passando por dias difíceis, outros nós estamos perdendo. Nós às vezes não nos sensibilizamos com aqueles que não conhecemos, mas pessoas que conhecemos agora estão sendo tocadas. Mas o que eu creio, apesar de todo esse momento difícil que nós estamos vivendo, Deus segue no controle, porque Deus não está estabelecendo o propósito dele em 70, 80, 90 anos que vivemos na terra. Deus ele tem propósitos eternos para mim e para você, quantos creem nisso? E haverá um dia, queridos, e esse dia já chegou, que os verdadeiros adoradores vão entender o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é adorá-lo pelas circunstâncias que nós às vezes somos alcançados ou vivemos, mas é adorá-lo debaixo de uma perspectiva que a palavra dele reina sobre tudo. E quando nós então olhamos para essas questões de que Deus é o protagonista de toda a história da humanidade, nós começamos a perceber algumas coisas que quando não lemos a palavra de Deus na perspectiva correta, nós nos equivocamos. E nós usamos daquilo que Deus nos confia nas mãos de maneira abusiva. Distorcemos textos, colocamos peso sobre a vida das pessoas, nos achamos o centro de tudo. E Deus está dizendo: filhos, não é assim que eu vejo. Deixa eu dizer algo para vocês. O diabo vem bater um papo com Jó, ou com Deus a respeito de Jó, melhor dizendo. O diabo vem bater um papo com Deus. E aí Deus está feliz com Jó. Jó era um homem íntegro, a palavra nos diz. E Deus então diz para o diabo: vistes o meu servo Jó? De onde que você está vindo? O diabo falou: eu estou vindo de andar pelos 4 cantos da terra. Acho que a terra era quadrada, né? Para o diabo tudo é quadrado, queridos. Eu vim de andar pelos 4 cantos da terra. E Deus falou: você viu meu servo Jó? Ele falou: eu vi. Então aí a história de Jó começa a ser escrita desde o capítulo 1. E você vai vendo o desfecho e o desenrolar da história de Jó. E quando nós olhamos para o livro de Jó, nós também colocamos todo o nosso olhar num homem piedoso, num homem íntegro, num homem que perdeu tudo, que se coçava com cacos de telha, que não blasfemou contra Deus, que foi fiel até o último, até o fim. E nós colocamos então todo o nosso olhar e toda a nossa perspectiva na pessoa de Jó. Mas nós precisamos entender, queridos, que o protagonista da história bíblica de Gênesis e Apocalipse tem nome. E esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. O desejo do coração de Deus sempre foi expressar ao mundo o seu Filho, que morreria em favor daquele que padeceu por causa do pecado. Então Deus, conversando com o diabo coloca em primeiro lugar não a história de Jó, mas coloca Deus na parede.
O que nós precisamos entender, queridos, a história de Jó não tem só a ver com Jó, tem a ver com Deus. E eu quero dar sequência nisso um pouquinho do que eu estava falando no domingo passado. Eu tenho começado a olhar para a Bíblia com uma perspectiva diferente daquilo que nós estamos olhando e vivendo muitas vezes. Nós sempre damos ênfase nos personagens, queridos, mas o maior personagem da história da raça humana é Jesus Cristo, que morreu na cruz em seu e em meu favor. Há mais de 2000 anos, queridos, Ele subiu numa cruz, sendo você e eu perdidos, pecadores, Ele nos amou primeiro. E o que Jó então está nos trazendo como referência de um diálogo do diabo com Deus? Então, nesse momento o diabo diz: é lógico que Jó está te servindo com integridade, é um homem reto. Você está dando tudo para ele, você o corrompe. Porque o que você está fazendo com Jó é uma barganha. Olha o diabo colocando o caráter de Deus em xeque. O diabo está dizendo para Deus: sabe por que Jó é fiel? Porque na verdade você fez uma barganha com ele. E vocês têm um relacionamento que não é saudável. Porque ele só é quem é porque o Senhor está comprando ele. Aí Deus falou assim: você está de brincadeira comigo que você está falando isso para mim? Você então acredita que eu estou comprando Jó? Porque eu tenho beneficiado, abençoado ele na prosperidade que ele tem tido? Então deixa eu dizer algo para você, Satanás. Você precisa entender que eu sou o protagonista de toda a história. E que eu não estou comprando as pessoas e os filhos que eu coloquei na terra. E que de fato, queridos, Deus entra aqui numa questão de que o diabo estava colocando o seu caráter em xeque. E Deus entra numa questão de dizer o seguinte: eu continuo na direção de tudo. Se eu der ou se eu não der, se eu abençoar ou se eu não abençoar. Então deixa eu dizer para você, vou te permitir tocar ele, mas como eu sou o protagonista, você não vai tocar na vida dele. Ou seja, eu te coloco um limite, Satanás. Você jamais vai poder tocar na vida de Jó, tirando o fôlego de vida dele. Faz com ele o que você quiser. Então depois se desenrola a história de Jó, mas em primeira instância, em primeiro lugar, queridos, está havendo aqui uma divergência entre Deus e o diabo na maneira como Deus, como o Senhor de tudo, está conduzindo a humanidade. O que o livro de Jó, na verdade, está estabelecendo para mim e para você, é dizer para mim e para você que existe alguém que está acima de Jó, existe alguém que está acima do diabo, existe alguém que está acima das circunstâncias que Jó está enfrentando e vai enfrentar, existe alguém que está acima de todas as limitações e dificuldades que ele tem enquanto humano, existe alguém que está no controle de tudo, e esse alguém que está no controle de tudo, chamado-se Deus, ele coloca um limite. Todas as vezes que o diabo tentar se levantar contra a sua vida, queridos, você não é o protagonista da história. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra as nossas vidas, porque Deus sabe muito bem o que Ele já desejou, e o que Ele sonhou, e o que Ele tem como propósito para mim e para você. O que Deus está fazendo, queridos, o diabo jamais poderá ir além daquilo que Deus permite. Então nós somos a geração dos medos. Nós temos medo dos demônios, temos medo da morte, temos medo do diabo, temos medo das tragédias, temos medo das circunstâncias, temos medo de tudo, de tudo. Por quê? Porque nós entendemos que se nós sairmos de uma posição em que nós fomos estabelecidos e colocados, Deus vai perder o controle do que Ele está fazendo. Jó saiu de uma condição de prosperidade para miséria, queridos, e Deus não perdeu tudo de controle. Jó, na verdade, passou a enfrentar um dos momentos mais difíceis da sua vida e Deus seguiu fazendo a sua vontade. A vontade de Deus não é estabelecida por aquilo que o diabo ou os homens colocam. A vontade de Deus é estabelecida por aquilo que Ele é enquanto pessoa. Deus é soberano, queridos. A Bíblia diz que é incompreensível nós, de fato, estabelecermos quem Deus é. Não existe como humanamente nós declararmos o que Deus é na sua totalidade. Então nós entendemos Deus, como Paulo disse, né? Às vezes vemos como por espelho as coisas que Deus nos revela. Não nos é permitido compreender todas as coisas, mas Deus segue no controle. O diabo jamais, queridos. Pastor, quem que trouxe o Covid? Foi o diabo? Foi Deus? É a ciência? É a China? Queridos, deixa eu dizer para você, Deus está no controle. Deus está no controle. Se Deus quisesse colocar um ponto final em tudo agora, Ele não precisaria de um Covid, queridos. E se Deus também deseja colocar um fim em tudo por etapas e trouxe o Covid, também Ele está no controle. E se foi a China também que trouxe, Deus também permitiu.
o que acontece é que, independente do que nós estamos enfrentando, queridos, o diabo está sempre diante de Deus, dizendo para Deus: o Murilo é fiel, o Cláudio é fiel, a Raquel é fiel, o Anderson, eles são fiéis. Por quê? Porque o Senhor está dando tudo. Queridos, Deus não pode ser colocado na parede e continuar de braços cruzados. Existe um momento em que nós estamos vivendo enquanto pessoas, existe um momento que nós estamos vivendo enquanto nação, existe um momento que nós estamos vivendo enquanto filhos, enquanto cristãos, e nós precisamos entender que a igreja dos nossos dias, ela não pode abusar da posição que Deus deu. Pastor, não estou conseguindo ainda fazer uma ligação do que abuso tem a ver com essa mensagem que o Senhor está dizendo. Queridos, nós às vezes achamos porque nós somos cristãos, nós podemos abusar da posição que nós temos como filhos. Achamos que porque somos filhos não podemos ficar doentes. Achamos que porque somos cristãos, ninguém da nossa família pode ser alcançado pelo Covid. Achamos que porque somos filhos e somos cristãos, nós não podemos sofrer as mesmas intempéries que o mundo lá fora sofre. Nós achamos que pode fechar tudo, não pode fechar a igreja. Nós achamos que pode parar tudo, não pode parar a nossa empresa. Nós achamos que pode... Queridos, nós estamos vivendo em um século, em um mundo, que tudo que está sendo estabelecido, Deus segue no controle. Ainda que você e eu sejamos impedidos de alguma coisa, a igreja nunca poderá morrer em você. Se nós um dia vivermos a ter uma perseguição, queridos, se nós formos impedidos de muitas coisas, nós choramos como oramos aqui a pouco, vamos sempre chorar, sempre clamar. Mas a questão é aquilo que o Murilo colocou há pouco, e assim, de maneira muito inteligente ele colocou. Eu acredito que é hora de Deus separar os discípulos dos seguidores. Centenas de pessoas seguiam a Jesus, queridos, mas só 12 foram separados como discípulos. A Bíblia diz que quando os discípulos eles foram separados, os 12, já havia mais de 150 seguidores ativos de Jesus. Seguidores que eles eram assíduos naquilo que Jesus estava fazendo. Mais de 150, mas Jesus separa 12. Existe um momento na vida da igreja, queridos, que Deus vai separar os discípulos dos seguidores. E como nós percebemos isso? Nós percebemos que os discípulos, eles são diferentes dos seguidores. Os discípulos, eles não abusam daquilo que eles estão recebendo de Deus. E eles não impõem aquilo que eles estão recebendo de Deus. E eles não colocam medo nas pessoas. E eles não colocam muitas coisas que nós como igreja somos ensinados por causa da tradição da religião a colocarmos como peso nos outros. Na verdade, o que Jesus veio fazer em nós, queridos, e através de nós, é nos libertar e libertar aqueles que estão encarcerados. Quantos creem nisso? A Bíblia diz em Isaías 61 que nós seremos levantados para abrir a vista aos cegos e para trazer graça sobre aqueles que estão desesperados e paz sobre os que têm medo. A Bíblia nos ensina, queridos, que a palavra de Deus, ela nos levaria a toda a verdade. Nós fomos levantados como igreja, queridos, para trazer às pessoas esperança. E muitas vezes a maneira como nós conduzimos a nossa vida em meio a circunstâncias difíceis, em meio às enfermidades, em meio às lutas, nós trazemos mais desesperança do que esperança. Às vezes porque uma enfermidade te alcança, você não tem mais coragem de orar por uma pessoa que está enferma. Sabe por que você não tem? Porque agora você está entendendo como pode, se eu estou enfermo, orar por alguém que está enfermo. Eu também estou enfermo. Queridos, quando nós declaramos a palavra do Senhor sobre a vida de alguém, é a palavra do Senhor que nós declaramos. A palavra do Senhor é a mesma ontem, é hoje e será eternamente. Nenhum de nós, queridos, pode mudar a palavra do Senhor. Então, quando nós falamos sobre profecia, a maior profecia que existe na terra nos nossos dias é a palavra de Deus escrita sendo liberada. Todos vocês são profetisas e todos vocês são profetas de Deus. Abra a boca e declare a palavra do Senhor sobre os outros. Pastor, é verdade, eu sou um profeta? Você é. Sou uma profetisa? Você é. Declare a palavra de Deus sobre a vida dos seus filhos, das pessoas a quem você ama, dos enfermos. Declare sobre as autoridades, declare sobre o teu trabalho, declare a palavra do Senhor. Pastor, isso não é pensamento positivo não, queridos. Pensamento positivo é aquilo que é desejo do seu coração e não está ligado com a palavra. E você deseja muito e você começa a dizer isso é uma verdade, isso é uma verdade, isso é uma verdade, quando na verdade aquilo nunca é uma verdade. Isso é a palavra positiva. Agora a palavra do Senhor, queridos, ela sempre será a palavra imutável do Deus vivo de Israel. Então nós precisamos entender o que Deus está fazendo no tempo em que nós estamos vivendo.
De fato, queridos, emocionalmente hoje é um dia de luto para nós, porque agora nós não vamos poder mais nos reunir como igreja. É um dia de perdas para a igreja, mas é um dia de ganho para os discípulos. Sabe por quê? Porque os discípulos, na verdade, quando foram enviados por Jesus, Jesus não os enviou para estar dentro de um templo. Jesus disse para ele: olha, vocês vão de casa em casa, de pessoa em pessoa, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de WhatsApp em WhatsApp, de Facebook em Facebook, Instagram em Instagram. É isso que vocês vão. Vocês vão da maneira que vocês podem, mas vocês precisam ir. Então pare de ficar postando tanta bobagem nas redes sociais, queridos, e declare que existe um Deus que está cuidando de você no tempo difícil da sua vida. Pare de falar tanta besteira com as pessoas que você encontra pela rua e comece a declarar para elas que, embora tudo que nós estamos vivendo, existe um Deus que está no controle, está cuidando de nós, e que se nós estamos aqui ainda é porque Ele tem um propósito. Nós precisamos compreender, queridos, não abusar da posição que nós temos simplesmente para dizer: ó, eu sou filho de Deus, ó, eu sou nascido de novo, ó, eu sou transformado, eu usava drogas, não uso mais, eu bebia e não bebo mais. Isso, na verdade, queridos, só faz bem para o seu corpo físico. Se você não bebe mais, é bom, porque você está evitando uma cirrose. Se você não fuma mais, é bom, que você está evitando um câncer de pulmão. Já pensou se você fumasse desesperadamente? Você hoje seria um sério alvo para o coronavírus, porque o primeiro lugar que ele ataca é os pulmões. Você já viu o quão bom você tem sido e tem feito para si mesmo em não fumar? Não tem a ver com cristianismo isso tão somente, queridos. Deus está muito além disso tudo. O que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida é nos levantar como um farol em tempo de escuridão na terra que se chama hoje. É isso que Deus está fazendo. Deus está nos levantando, queridos. Eu quero falar sobre um texto com vocês. Não li texto, né? De repente você vai falar assim: meu Deus, pastor nem leu um texto bíblico. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, verso 13 a verso 17. Se você é dado as anotações, ou se quiser abrir. Eu quero falar sobre algumas coisas que Jesus tinha todo o direito de abusar, mas Ele não abusou. Que no período difícil das vidas que passaram pela existência de Jesus, Jesus foi um canal na vida dessas pessoas. Então Marcos capítulo 2, versículo 13 diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e os seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Queridos, nós estamos diante de um cenário que eu quero dizer algo para você. Existem algumas coisas que nós precisamos entender nesse momento e nós não podemos abusar daquilo que nós temos nas mãos. Os fariseus, na verdade, eles tinham uma posição. Nós descemos a lenha nos fariseus, não descemos, queridos? Na verdade, a gente acaba com os fariseus, acaba com os religiosos. Esse é um papel que a gente, assim, navega nele de maneira muito tranquila, porque nós nos sentimos, né, salvos, nascidos de novo, nos sentimos transformados. Então a gente pega os fariseus e desce a lenha nos fariseus. Mas os fariseus, eles tinham um papel importante na história. Sabe qual que era o papel do fariseu, queridos? Era eles diagnosticarem os falsos mestres. Na época de Jesus, queridos, muitas pessoas estavam se dizendo, se declarando Cristo. Quantos sabem disso? Não era só Jesus, o Filho de Deus. Muitas outras pessoas se levantavam e se declaravam o Cristo, o Messias que haveria de vir. Era responsabilidade dos fariseus discernirem se de fato aqueles que se declaravam o Cristo eram Cristo ou não. Então eles tinham um papel fundamental. Mas qual que foi o erro da religião dos dias de Jesus? Por causa da autoridade que lhes foi outorgada, queridos. Na verdade, eles abusavam do papel que tinham.
Então, eles não só viam as coisas com os olhos de Deus, como Deus nos disse no começo lá em 1 Samuel, sondando os corações. Eles só viam ao que estava diante dos olhos. E nós cometemos muitos abusos e erros assim. E eu quero mostrar para vocês que Jesus não cometia esses erros, queridos. Jesus era zeloso com essas questões. Mas os fariseus disseram o seguinte: puxa vida, se ele se diz o Messias, olha, só está olhando com os olhos humanos. Se ele se diz o Messias, como que ele come com os pecadores? Como que ele come com os publicanos? Sabe, queridos, eu não quero entrar nesse mérito. Você já deve ter ouvido muitas ministrações a respeito disso, a respeito dos publicanos, dos cobradores de impostos. Na verdade, eles eram homens que eram rejeitados pela sociedade, principalmente os que eram judeus e estavam a serviço de Roma, porque eles cobravam impostos dos seus coiguais, dos seus irmãos, e muitas vezes ainda extorquiam os seus irmãos. Então eu não quero entrar nesse mérito, mas eu quero dizer o seguinte: mesmo sendo pessoas rejeitadas pela sociedade, nos parece, e a Bíblia nos ensina, que Jesus desejou comer com esses homens. A Bíblia diz que Jesus, no meio de grandes homens e mulheres que ele poderia ter escolhido, Jesus coloca os olhos em 12 homens. E um desses homens é um cobrador de impostos. Quando Jesus olha para esse homem, Jesus diz: olha, vem comigo. E Jesus vai comer na casa desse homem. Nos parece que Jesus olhava para os políticos da época não como nós olhamos, queridos. Jesus tinha a intenção de salvar aqueles homens. Jesus tinha a intenção sincera de trazer aqueles homens ao arrependimento. Nos parece que o abuso que nós cometemos enquanto nação, enquanto comunidade, enquanto igreja nos nossos dias, é somente descer a lenha naqueles que são autoridades, queridos, ou naqueles que estão numa posição de governo, mas nós nunca nos tornamos uma ponte para que essas pessoas possam de fato ser um canal de Deus, ou serem transformados por Deus. Me prova isso, pastor. Te provo. Todas as vezes que nós chegamos no período de política, queridos, todo mundo tem nojo da política, a maioria das pessoas tem nojo da política. Então, quando Deus pode levantar um homem ou uma mulher de Deus para ocupar uma cadeira ou um cargo, nós descemos a lenha. Nós dissemos o seguinte: se envolveu com política, acabou com... Por quê, queridos? Nós temos que nos envolver com alguma coisa e acabar com aquilo que Deus é em nós. Não precisava ser assim. Mas nós temos essa lente. Nós temos a lente sempre de fazer separação entre aquilo que é santo e profano, entre o que nós aprovamos e reprovamos, entre o que nós achamos que é certo ou errado. Nós fazemos assim. Mas nos parece que Jesus desejou comer com esses homens. Foi na casa desses homens. Teve interesse na vida desses homens. Não olhou para esses homens como a sociedade olhava. Então Jesus nunca olhou para a prostituta como você olha. Jesus nunca olhou para os drogados como você olha. Jesus nunca olhou para as pessoas que ofereciam risco para a sociedade como nós olhamos. Jesus sempre desejou que o Evangelho, a salvação e o reino de Deus pudesse alcançar tudo e a todos, sem acepção de pessoas. Então a primeira coisa que eu quero falar com você, e a gente já vai caminhando para o final, são só 3 pontos, mas eu vou ser bem objetivo. Jesus não usava da sua autoridade para segregar pessoas. Jesus nunca excluiu pessoas do seu relacionamento, queridos. Primeiro passo que nós damos e abusamos da posição que temos de nascidos de novo é que quando nós estamos em Jesus, nós entendemos o seguinte: não devemos mais nos assentar à roda dos escarnecedores, nós vamos usando textos. Não devemos mais nos reunir com tais pessoas, então nós deixamos o convívio da nossa família, não participamos mais das festas daqueles que nós amamos, não vamos mais em aniversários que nós poderíamos estar, não compartilhamos mais de algumas pessoas e do relacionamento delas que amávamos tanto até Jesus chegar na nossa vida. Eu não estou dizendo que você tem que continuar com práticas de erros antigos, mas eu estou querendo dizer para você o seguinte: depois que nós passamos pelo processo, queridos, de uma transformação genuína nas nossas vidas, é possível nós sermos ovelhas no meio de lobos. É possível, queridos. E o cristianismo peca demais nisso. Nós entendemos que todos aqueles que ainda não fazem parte da família cristã, eles são sujos, endemoniados, eles são exclusos, eles não podem, eles não devem ter acesso, eles não podem comer conosco na mesa, porque nós nos achamos. E isso, na verdade, queridos, precisa ser revisto no ponto de vista bíblico. Jesus nunca usou da sua autoridade para afastar as pessoas dele. Pelo contrário, Jesus se relacionou com elas. Qual que é a diferença entre nós e Jesus então? Jesus era santo. Nós precisamos entender isso.
Você não precisa se afastar das pessoas, você só precisa se manter santo. Você só precisa ser uma referência onde você está. Você só precisa ser um suporte, um aporte para aqueles que necessitam tantas vezes. Você só precisa ser a resposta para aqueles que não têm. Você só precisa de fato ser um canal de Deus no meio das trevas. A Bíblia diz que onde a luz entra, as trevas têm que sair. Queridos, você é o ponto de referência no meio daquilo que você está vivendo e enfrentando. Eu amo pescar, queridos. Amo pescar. Amo de paixão. Tenho pouco tempo, mas amo demais. Esses dias eu conversava com alguns irmãos e os irmãos: rapaz, eu também gosto de pescar, tal, tem uma pessoa que a gente pode pescar junto, tal. Mas eles falaram assim: pastor, mas ele é meio da pá virada. Ele é meio... Rapaz, eu falei: que problema há nisso, irmãos? Não vejo problema algum. Não, porque de repente o senhor pode se escandalizar, né? De repente sai um palavrão, sai alguma coisa. Eu falei: irmãos, não tenho problema com isso. Não tenho problema com isso. Na verdade, o meu propósito é, enquanto eu estiver lá, ele possa ver que Jesus é diferente daquilo que foi produzido no coração dele por causa da religião. E é isso que eu vivo em todos os lugares que eu estou, querido. Alguns de vocês já ouviram isso, mas uma vez eu fui discriminado por um irmão e ele veio me pedir perdão dentro de um mercado. Eu estava no mercado e ele falou: pastor, eu preciso te pedir perdão. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu vi você numa biqueira de droga. E aí eu falei para minha esposa, eu sabia que ele não tinha parado. Eu falei: sério, irmão? Ele falou: é, eu estou com o coração fechado até hoje. Mas eu quero te pedir perdão porque eu pensei isso, mas eu preciso que o senhor me responda. O senhor estava usando? Não, porque ele estava em dúvida mesmo. Estava em dúvida. Eu falei: não, irmão, eu faço um trabalho com drogados há anos. A igreja, na verdade, ela tem um vínculo com uma casa de recuperação em Adamantina. E ao longo desses anos, depois que Jesus me salvou, querido, eu já levei tantas pessoas, pela misericórdia de Deus, a um tratamento, a uma recuperação. E aquele dia que você me viu, e eu vi que ele passou de carro. E aquele dia que você me viu, eu ainda olhei para te cumprimentar, mas você passou reto. Ele falou: fiquei com vergonha de que o senhor me visse que eu te vi na biqueira. Eu falei: meu Deus do céu, confusão que é essa? Eu falei: naquele exato momento, se você espera mais 2, 3 minutos, você ia ver eu colocando ele dentro do carro para levá-lo para a casa de recuperação. Levei ele para a casa de recuperação, se recuperou, está uma bênção. Haviam passado 8 meses, queridos, para ele me pedir perdão. Sabe o que a religião faz conosco, querido? A religião faz isso. Nós nos sentimos tão santos às vezes que tudo que nós vemos com os nossos olhos, nós condenamos quem vemos. Nós nem sabemos o que a pessoa está fazendo lá. Pessoas são condenadas, queridos, às vezes porque ela comprou um vinho para temperar um carneiro. Porque ela comprou... Rapaz, eu vi um irmão com a garrafa de vinho no mercado. Misericórdia, irmãos. Nós não podemos usar da nossa santidade para ser abuso na vida daqueles que estão vivendo e fazendo como Deus está dirigindo. Pastor, o senhor está dizendo então que eu posso beber, que eu posso... Estou dizendo isso não, queridos. Estou dizendo o seguinte, Romanos capítulo 14. Se você faz algo e faz para Deus, faça com alegria, querido. Se você não faz algo e faz para Deus, não faça com alegria. Porém, aquele que faz não deve condenar o que faz, e o que não faz não deve condenar o que faz. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós precisamos amadurecer e não usar da autoridade que nós temos em Deus para poder ser peso na vida dos outros e para poder excluir os outros dos nossos relacionamentos. Jesus nunca fez segregação de ninguém. Ele sempre trouxe as pessoas para perto de si. A autoridade que Deus nos dá é para que nós possamos servir melhor o propósito eterno que Ele colocou em nossas vidas. É para isso que você tem autoridade. Você não tem autoridade para autoritarismo. Autoritarismo, na verdade, queridos, é um pecado diante de Deus. Autoritarismo, queridos, nunca esteve no coração de Deus. A autoridade que Deus nos dá é uma autoridade para servir. Segundo, Jesus não usava do seu poder para disseminar medo nas pessoas. Jesus tinha poder, quantos sabem disso? A Bíblia diz que Ele mesmo diz a respeito de si: e todo poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus tinha poder para tudo, queridos, tudo que Ele quisesse, tudo. Levitar essa câmera aí, fazer você sair do chão, dar um estralar de dedos aqui, todo mundo está sentado na rua, com as cadeiras e os carros vindo. Jesus tinha poder para tudo se Ele quisesse. Ressuscitar mortos, curar enfermos, dizer haja e as coisas vinham à existência.
Mas Jesus nunca usou do seu poder para trazer medo sobre a vida das pessoas. E nós usamos do poder, queridos, que nós temos para amedrontar aqueles que estão abaixo de nós. Nós usamos, queridos. Nós achamos às vezes que nós, por causa de uma situação ou outra, do poder que nos foi outorgado, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, nós... Queridos, o protagonista da história é Deus. Lembra-se de Jó? O protagonista da história é Deus, não somos nós. O poder que eu e você temos nas mãos, queridos, independente do cargo que você está, independente da posição que você exerce, independente dos relacionamentos que você tem, o poder que nós temos nas mãos é porque existe alguém que está acima de nós. E Ele nos colocou poder, queridos, para que as pessoas pudessem ser abençoadas. É para que a cura chegue àquele que está enfermo. É para que a libertação chegue na vida daquele que está em cadeias. É para que o cego possa enxergar. É para que o manco possa andar. O poder que Deus nos colocou nas mãos não é um poder para que nós possamos colocar medo nas pessoas. Nós vivemos numa sociedade do medo, queridos. Medo. Você não consegue mais. Olha, é difícil você hoje ver um vizinho conversando com o outro, porque os muros das nossas casas, eles têm mais de 2 metros de altura. Você não vê mais o vizinho como antigamente você via. Nós temos cerca elétricas, querido, dentro do banheiro. Você coloca a cerca elétrica na porta. Vai que eu estou tomando banho e alguém entra. Misericórdia, queridos. Medo. Nós somos a sociedade do medo. A sociedade que tem medo de tudo, tem medo de todos. Todo momento nós estamos espertos com alguma coisa. Jesus não, queridos, pelo contrário. Quando Jesus esteve na terra, o poder que foi dado a Jesus Cristo, Filho de Deus, o que Ele fez foi tirar o medo dos corações. Os discípulos estavam em uma tempestade num barquinho com medo tremendo. Jesus disse o que para eles? Não tenha medo. Sou eu. O que Deus está fazendo, queridos? É declarar sobre a sua vida nessa manhã que o poder que está nas suas mãos é para que o medo do coração das pessoas vá embora. Como eu tenho feito isso, pastor? Vou te dar um exemplo prático do nosso dia. É quando você fica 24 horas falando que o coronavírus está ceifando todo mundo e que vai ceifar você também, e que vai ceifar a sua família, e que vai ceifar não sei quem. Meu Deus do céu, pare de disseminar medo nas pessoas. Se as pessoas não conseguirem olhar para você, que é uma filha de Deus, que é um filho de Deus, e ver esperança no que nós estamos vivendo, para quem elas olharão? Jesus não disseminou medos, querido, medo. Ele disseminou coragem. Ele falou assim: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Tenha coragem, filho, filha, em frente. Eu venci o mundo. Pare de colocar medo nas pessoas. Acho que o caminho dos nossos dias é nós reconhecermos: Senhor, eu tenho medo, mas livra-me de ficar colocando medo nos outros, muito embora eu o tenho. Se o medo é seu, aprenda a lidar com os seus medos. Vivemos uma religião, querido, onde as pessoas, elas colocam medo em tudo, até mesmo naquilo que diz respeito à liturgia dos cultos. Se você não trouxer, você vai para o inferno. Se você não der, você está morto. Se você não andar de tal forma, você vai ser fumegado. Meu Deus, às vezes você faz alguma coisa, a pessoa fala: nossa, Deus vai te carbonizar. Pare de colocar medo nas pessoas, queridos. O que Jesus está nos ensinando é que eu e você fomos levantados por Deus para trazer esperança à vida das pessoas. E por último, Jesus não usava da sua pureza para humilhar ninguém. Nós precisamos entender isso, queridos. Jesus não abusava da pureza que tinha para humilhar as pessoas. Você já esteve perto de algumas pessoas que elas se dizem e se demonstram tão santas que você se sente mal estar perto delas? Você se sente quase que um ninguém, um zero à esquerda? Tão santas que essas pessoas são. Jesus nunca usou da sua pureza e da sua santidade para diminuir os outros, queridos. Pelo contrário. Pelo contrário. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós usamos da nossa pureza, da nossa santidade ou das nossas buscas para deixar as pessoas desse tamanho. É porque eu jejuo, você não jejua. Lembra do fariseu? Eu jejuo, Senhor, eu não sou como esse homem, porque eu jejuo 3 vezes por semana, porque eu oro não sei quantas vezes por dia, mas ele é um pecador. Jesus não fez isso, queridos.
Jesus pegou da sua pureza e compartilhou e fez com que as pessoas pudessem se sentir à vontade no meio dele. Ele comeu no meio de pecadores e comeu com pessoas improváveis. Jesus estendeu a sua mão. A sua pureza, na verdade, curava outros. Deixa eu dizer para você o que a religião te ensina. A religião te ensina que se você tocar num leproso, você está contaminado. É isso que a religião me ensina. Porque na época de Jesus era assim. O judaísmo tinha como base isso, os rituais da purificação. E todas as pessoas que tocassem no enfermo ou em algo impuro era considerado impuro por dias. Então você tinha 7 dias da purificação, depois 7 dias da... Rapaz, não vou nem entrar nisso. Você tinha 7 dias para tudo, queridos. São as campanhas da vida que vai tirar sua lepra, que vai tirar não sei o que. Religião, queridos, religião morta. Religião morta que prende as pessoas no medo. Se você quebrar os 7 dias da campanha, você tem que voltar a estaca zero. Aí você tem problemas, não pode ir os 7 dias seguidos. Já faz 4 anos que você está na igreja fazendo a campanha, que você não conseguiu concluir ela ainda. Então faz 4 anos que ele está arrancando o seu dízimo, faz 4 anos que ele está arrancando a sua oferta, faz 4 anos que ele está te manipulando, e faz 4 anos, e aí termina uma campanha, ele te põe em outra. Sabe por que as pessoas são colocadas de campanha em campanha? Porque existe um medo no coração das pessoas que vivem de campanha em campanha. Porque elas têm medo de ferir a Deus, de ferir a igreja, de ferir a religião. Deixa eu dizer algo para vocês, queridos. Jesus não usou da sua santidade e da sua pureza para poder trazer pessoas debaixo de um cabresto e manipulá-las, para colocar medo nelas. Pelo contrário, a Bíblia diz que os fariseus, em Marcos capítulo 1, os fariseus, quando Jesus toca um leproso e cura aquele leproso, Jesus foi julgado pela religião. A religião disse o seguinte: ele tocou num leproso, ele está impuro. Ele está impuro. Como ele pode dizer filho de Deus se ele está impuro? Eu queria que você entendesse algo. Quando Jesus tocou o leproso, Jesus ficou impuro ou o leproso foi purificado? O leproso foi purificado, queridos. Deus está levantando você com a pureza que você tem para purificar os outros. Então não tenha medo, queridos, de estender a mão para uma lésbica, não tenha medo de estender a mão para um homossexual, não tenha medo de estender a mão para um drogado, não tenha medo de atender uma pessoa que sofre com um problema de endemoniamento, não tenha medo. Quantas vezes, queridos, eu saí da minha casa de madrugada, me ligavam, 4 da manhã, 3 da manhã, pastor, está quebrando tudo aqui, já subiu no ventilador, está andando, rastejando pelas paredes, vem aqui. E sozinho, queridos, às vezes você fica meio inseguro com algumas coisas, porque eles passam relato por telefone, né? Eu já fui em casas, queridos, que o irmão estava matando outro afogado, com a mangueira de água dentro do banheiro. O rapaz endemoniou, quebrou a casa inteira, não tinha quem segurava. 8 homens e 2 mulheres segurando, não segurava o rapaz, quebrou tudo. Aí me chamaram, num domingo, lembro como se fosse hoje, tinha acabado de almoçar, quando eu ia tirar o cochilo, me ligaram: pastor, o senhor não vem aqui, tal, corri lá. Cheguei lá na casa do rapaz, queridos, ele morava num sobrado, subi no 2º andar, o rapaz estava dentro do box do banheiro, 8 homens em cima do rapaz e com a mangueira de água ligada na cara dele, e o rapaz morrendo afogado quase, porque eles não tinham mais o que fazer com o rapaz. Então deixa eu dizer algo para você, queridos. Às vezes a gente sai de casa para atender uma necessidade dessa, a gente sai com o coração inseguro, humanamente dizendo, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá. Mas no caminho, queridos, em oração, Deus está querendo dizer o seguinte: filho, eu te purifiquei, é para purificar a outros. Eu te libertei, é para que outros sejam livres também. E a pureza que eu coloquei no seu coração não é para que você seja soberba, mas para que outros possam ser purificados pelo sangue que há em mim. E é isso que nós precisamos, queridos, entender o que Deus está fazendo. E quando você tocar as pessoas, elas vão ser libertas, porque você foi liberto pelo sangue de Jesus, e você não está usando de abuso em relação àquilo que Ele confiou nas suas mãos. O que você está usando é da graça, do amor e da misericórdia incondicional de Deus sobre a vida daqueles que ainda não compreenderam o momento em que estão vivendo. Então deixa eu dizer para você, eu finalizo com isso. Num tempo de tanta falta de esperança e tanto medo na terra, queridos, seja você uma resposta para quem não tem. Quantos estão comigo? Digam amém. Seja você uma resposta. Queridos, uma das coisas mais tristes e que entristece o meu coração, vou dizer para vocês como pastor, isso me entristece muito o coração.
É quando eu converso com alguns dentro da igreja ou das igrejas, porque eu converso com muitas outras pessoas também que buscam atendimento e não são da comunidade. É quando eu encontro numa pessoa nascida de novo, desesperança. Você pode ter medos, fobias, você pode ter de tudo, querido. Você pode ter enfermidade. Lembra de Jó? Deus está no controle. Você pode passar por tudo, mas desesperança não. Desesperança não. Nós servimos a um Deus que salva, liberta e cura e sempre continuará salvando, libertando e curando. Servimos a um Deus que escreveu a história até aqui e Ele vai levá-la a termo. Você não pode ser uma pessoa que não traz esperança para outros. Você precisa ser um canal de Deus na terra. Quando você recebe essa palavra, digam amém. Queria que vocês colocassem em pé em nome de Jesus. Não abuse daquilo que Deus está te dando. Não use da sua autoridade para segregar pessoas. Não use do seu poder de maneira errada. E não use da sua pureza para afastar os outros. Amém? Vamos orar, eu quero orar com você. Se você puder abrir as suas mãos. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Te agradecemos, ó Deus. Estamos vivendo um momento enquanto sociedade, estamos vivendo um momento, Senhor, enquanto nação. Estamos vivendo um momento enquanto pessoas. Falamos tanto das pessoas que estão lá fora, da nação, do que a nação está sofrendo, mas nós também estamos sofrendo. Mas que nesse tempo de sofrimento e de dor, de perdas e de lutas, nós jamais venhamos a perder a esperança, Senhor. A esperança no Teu Filho, Cristo Jesus, que nos levantou e nos redimiu, que escreveu o nosso nome no livro da vida, Senhor. Não para que nós pudéssemos ser melhor do que outros, mas porque, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem um propósito muito maior. E o Senhor tem nos usado com graça e com autoridade. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida dos Teus filhos nesta manhã. Todo abuso, Senhor, por aquilo que nós temos recebido. Se nós temos abusado, Senhor, da posição que temos, da autoridade que temos, da santidade que temos, se nós temos abusado do poder, Senhor, que o Senhor nos tem dado, nós te pedimos perdão nessa manhã. Tudo que temos nas mãos, Senhor, é para que outros sejam alcançados e libertos. Por isso faz de nós uma igreja, Senhor, viva na terra. Faz de nós uma igreja que muda a história, Senhor, daqueles que estão na rua, daqueles que estão sem esperança, morrendo aos montões, ó Deus, nos hospitais. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus, Pai, essa seja uma manhã em que nós vamos nos posicionar e vamos declarar, Senhor, não teremos mais a mesma fala, as mesmas frases, não teremos mais a mesma posição, mas nós seremos aqueles que confiam no Senhor. Se o vírus está aí e está, Senhor, o vírus está atormentando muitas pessoas, nós cremos. Se o Senhor declarar que vamos ser infectados, seremos. Se o Senhor declarar que não, não seremos. Diabo, você pode tocar em Jó, mas não vai tocar na vida dele. Essa foi a tua palavra para o diabo, Senhor. Essa é a tua palavra para a morte. Quando o Senhor olhou para a morte e disse: olha, o meu filho ressuscitará ao terceiro dia. Morte, você não prevalecerá sobre a vida do meu filho. A morte se dobrou à tua voz. O Senhor tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Por isso, nesta manhã, Senhor, muda a nossa realidade neste lugar. Nós não somos o protagonista, Senhor, da nossa vida e da nossa história. O Senhor é o protagonista de tudo. Nós, na verdade, Senhor, somos coadjuvantes em uma vida que o Senhor nos deu para a honra e para a glória do Teu nome santo. Assim nós te louvamos pela Tua fidelidade, na autoridade do nome de Jesus, a quem dizemos amém e amém, em nome de Jesus.